Muito bem, vamos continuar uma conversa sobre este conjunto novo que nos foi apresentado recentemente, o conjunto dos números irracionais. Na nossa primeira apresentação a respeito desse conjunto, no vídeo anterior, nós fizemos uma breve exposição, uma historinha realmente, para dizer que a raiz quadrada de 2 não pode ser, ela não pertence ao conjunto dos números racionais, mas por outro lado, essa raiz quadrada de 2, ela serve para medir a diagonal de um quadrado de lado igual a 1. Portanto, a gente concebe, a gente entende que essa diagonal, ela existe, né? E o tamanho dessa diagonal é um número. E é interessante perceber que este número, que expressa o tamanho dessa diagonal de um quadrado de lado igual a 1, não pode ser escrito na forma de um número racional. E daí a conclusão lógica é dizer assim: existe pelo menos um número que expressa um valor, mas que o tamanho de um segmento, mas que não pode ser escrito na forma de um elemento racional. Continuando, a gente vai ver hoje uma propriedade interessante que vai expandir de uma forma bem simples a visão sobre exemplos de outros elementos irracionais. Então nós vamos discutir a raiz enésima de um número inteiro que eu vou chamar de z. E vamos tentar contar essa historinha para expandir, né, a partir dessa raiz de 2, que nós já sabemos que é um número irracional, outros exemplos de elementos dos conjuntos dos números irracionais. Então, para isso, a gente tem que considerar inicialmente que estamos trabalhando com a raiz enésima de um número inteiro e vamos dizer algumas coisas. Primeiro que n, né, é um natural, pertence aos naturais, né, e n é maior do que 1. Então a gente está trabalhando com raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quinta e assim vai. A outra coisa que a gente tem que dizer é que esse inteiro z também é um número natural, ou seja, ele é não negativo, né? Estamos trabalhando apenas com os números não negativos. E temos mais algumas coisas. Nós vamos tentar agora mostrar que essa raiz n de z, ela nunca vai poder ser escrita da forma p sobre q com um q diferente de 1. Então, nós vamos trabalhar a seguinte situação: o número p sobre q é um número que pertence aos racionais, sendo que é uma fração irredutível, né? Ou seja, não pode ser simplificada, irredutível. O que significa isso? Que se um número primo está na decomposição do numerador p, ele não pode estar na decomposição do denominador q, porque se isso acontecer, se ele estiver nos dois ao mesmo tempo, então a fração pode ser simplificada exatamente por ele. Toda fração que é redutível, que pode ser simplificada, ela pode ser simplificada e chegar até uma fração irredutível. Portanto, todo número racional, ele pode ser expresso da forma de uma fração irredutível. Então, nós estamos considerando na nossa historinha que a fração p sobre q é irredutível. E uma outra coisa que a gente precisa colocar é que o nosso q, tratando aqui de números naturais, né, já que a raiz n de z vai ser um número positivo, então o nosso q, ele vai ter que ser diferente de 1. Vamos tratar p e q naturais, né?
não vai fazer muita diferença. Vamos trabalhar com Q diferente de 1. Por quê? Porque se o Q puder ser 1, esse meu racional também é inteiro. E isso vai ser uma outra situação que nós vamos logo à frente abordar, né, nessa nossa conversa de hoje. Mas para nós entendermos essa historinha, o que a gente quer é demonstrar que raiz n de z não pode ser escrita na forma P sobre Q fração irredutível com Q diferente de 1, certo? O fato de Q ser diferente de 1 significa dizer que P sobre Q na forma irredutível não pode ser elemento dos inteiros. Pois bem, dito isso, vamos contar a nossa historinha, né? É bem simples. A historinha é assim. Raciocinando pelo absurdo, vamos supor que isso seja possível, que a raiz n de z possa ser expressa na forma de uma fração irredutível P sobre Q com Q diferente de 1. Aí o que a gente faz? A gente pega e eleva a n, né? Ambos os membros, né? Porque como z é um elemento natural, vai me permitir eliminar o radical, eu vou ter aqui o z multiplicado por q elevado a n, sendo igual a p elevado a n. Aí agora é o ponto central aqui da nossa discussão. O nosso q, esse cara aqui, o nosso q, ele é diferente de 1, né? É um número natural diferente de 1. Então ele tem algum elemento, algum número primo que faz parte da sua composição. Vamos considerar esse número primo que faz parte dessa composição de Q. Vamos chamar ele aí de um número primo P1. Né? Então P1, que não tem nada a ver com o nosso P aqui, não tem nada a ver, P1 é um número primo que faz parte da composição, da fatoração do número Q, já que ele é diferente de 1. Aí, observe bem, se ele faz parte de Q, ele faz parte, obviamente, de todo o primeiro membro da minha equação, z vezes q elevado a n, sendo que o nosso elemento z é um número natural e q elevado a n também é um número natural. Logo, esse z vezes q elevado a n é um número natural. E P1 é um número primo que faz parte deste número z vezes q elevado a n. Entretanto, por uma condição que nós impomos de início, o P1 não participa daqui, né? Do P elevado a n. Né? P1 não participa porque a fração é irredutível. Se ele participasse, se ele fizesse parte da decomposição de P como número primo, a fração não seria irredutível, certo? Então P1 não pode estar em P e ao mesmo tempo está em z vezes q elevado a n. E isso nos leva a uma contradição, que é a essência da demonstração pelo absurdo. Qual é a contradição? É a gente perceber que um número inteiro, um número natural, a decomposição em fatores primos é única. Um mesmo número natural não pode ter duas decomposições distintas de números primos. Como é que eu posso ter um número primo que faz parte deste lado aqui e que não faz parte deste, se ambos são números naturais e são iguais? Não posso, né? Então isso é uma contradição. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo matemático, um absurdo lógico. Logo, eu sou levado a concluir que a raiz n de z, z sendo inteiro, ela nunca vai poder, ela sempre vai ser diferente, nunca vai poder ser expressa da forma P sobre Q, fração irredutível com Q diferente de 1, certo? Ela nunca vai poder ser. Entretanto, se o Q for igual a 1,
aí sim nós temos como facilmente encontrar exemplos. Por exemplo, a raiz cúbica de 27, né, é igual a 3, que é igual a 3 sobre 1. Então, o que acontece? A propriedade sobre a qual nós estamos conversando nesse vídeo nos diz o seguinte, que eu só tenho duas possibilidades para raiz n de z natural. Ou isso é um número que pertence aos inteiros, ou é um número que pertence aos irracionais, jamais aos racionais. Ou ela é inteira e, portanto, racional, porque os inteiros são subconjuntos racionais, ou, não sendo inteiro, será irracional. Isso vai nos trazer, então, infinitos exemplos de elementos desse conjunto legal aí dos irracionais. Por exemplo, a raiz quadrada de 5. É inteiro? Não. Então, ela pertence ao conjunto dos irracionais, né? A raiz cúbica de 8 é igual a quanto? É igual a 2. Então 2 pertence aos inteiros, que são um subconjunto dos racionais, né? A raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 não é inteira, então ela vai ser um número irracional. E por aí vai. A gente pode colocar aqui raiz quinta de 7, né? Como esse número certamente não é um número inteiro, eu já posso dizer com certeza, por essa nossa historinha aí que a gente conversou hoje, que é um número irracional. Então, nessa nossa conversa de hoje, a gente expandiu a visão sobre esses elementos irracionais, acrescentando aos elementos do conjunto dos irracionais todas essas raízes enésimas que não se enquadram como inteiras. E daí a gente expande assim de outra maneira. Basta você adicionar, por exemplo, se a raiz quadrada de 2 é irracional, né? O que dizer de raiz quadrada de 2 mais um número n natural, né? Então, raiz quadrada de 2 mais n, né, sendo n pertencente aos naturais, esta adiçãozinha aqui são infinitos elementos irracionais. Basta você pegar um irracional e fazer a adição a um natural, né? E outras possibilidades existem, né? Por exemplo, se eu colocar a raiz quadrada de 2 mais o racional p sobre q, né, também será um elemento pertencente aos irracionais. Note que todos os racionais estão aqui. E eu estou citando apenas um irracional. Ou seja, temos infinitos elementos irracionais. Olha como esse conjunto é interessante, né? E para mim ter outros infinitos de uma outra família, basta eu colocar aqui raiz de 3 mais p sobre q. E eu terei aqui infinitos elementos do conjunto dos números irracionais. Lembrando que p sobre q aqui são inteiros, elementos p inteiro, q não nulo, ou seja, elemento do conjunto dos números racionais. Então, esse vídeo serviu assim, para a gente expandir um pouquinho a visão dos elementos dos números irracionais, né, que a gente vai comentar um pouco mais no vídeo seguinte.